Fala, povo de Deus, tudo bom? É o seguinte, a gente está se aproximando de uma época do ano, finalzinho de outubro, começo de novembro, onde se é comemorada a festividade do Halloween. E frequentemente nós somos procurados por alguns pais, por algumas mães, que vêm com alguns questionamentos. Olha, eu posso levar meu filho para a festinha do Halloween? Vai ter uma festinha do Halloween lá no prédio, na escola, e principalmente na escola, e principalmente na educação infantil. E eu posso dizer isso com toda certeza, porque eu sou mãe também de uma criança em idade escolar, uma criança da educação infantil, né? E a gente vê muitas escolas comemorando a festividade do Halloween, e eu ouso dizer que até com mais frequência do que era antigamente, quando eu era criança, por exemplo, né? E aí muitos questionamentos surgem nessa época do ano, né? Tem algum problema? É só uma festinha fantasia? É só uma brincadeira de doces ou travessuras? É só uma brincadeira de criança? Mas o que é que vocês pensam sobre isso? O que é que a igreja pensa sobre isso? Antes de eu falar para você o que é que a gente pensa sobre isso, eu queria fazer você refletir um pouquinho sobre a origem dessa festa. Como é que surge o Halloween? Quando é que surge o Halloween? O que é que tem por trás dessa comemoração? Antes da gente trazer um pouquinho dessa aplicação bíblica. E aí, vamos começar nossa jornada na história. O Halloween, ele era uma festa de origem do povo celta. O povo celta era um povo politeísta, um povo que acreditava em muitos deuses. E essa festa, originalmente, era uma festa em comemoração à colheita, e não só à colheita, mas também em comemoração aos mortos. E se chamava Samhain. Por que em comemoração aos mortos? Porque o povo celta acreditava que na virada do dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro, abria-se um portal, e neste portal, os mortos que tinham morrido no último ano, eles poderiam passar por ali e ficar circulando entre a cidade. Mas acontece que não só os mortos do último ano passavam por esse portal, mas alguns espíritos malignos também. E aí o que acontecia? Eles se fantasiavam para se disfarçar e passar desapercebido por esses espíritos malignos. E aí, somado a isso, que deu a origem à questão das fantasias, eles têm uma prática que eles batiam de porta em porta pedindo contribuição para a realização dessa festa da colheita, desse Samhain. E eles pediam, né, quem pode contribuir. Às vezes era solicitado que se dessem animais para sacrifícios, pois era um requisito pedido pelos druidas, que eram espécies de sacerdotes religiosos daquela época, daquele povo da antiguidade, que era um povo que vivia ali mais ou menos na Península Ibérica, na Europa Central, nas Ilhas Britânicas, por ali. E aí, esse bater de porta para pedir a contribuição deu a origem à brincadeira dos doces ou travessuras. Mas aí você pode perguntar, e onde é que surge a abóbora? Né, que a gente vê aquela abóbora com aquele rosto, como se fosse um rosto esculpido, com uma lanterna dentro, iluminando algum local, parecendo uma lanterna, né? Mas essa questão da abóbora deu a origem de uma lenda também irlandesa, que também era algo que os celtas acreditavam, que chamava Sting Jack. Era o seguinte, a lenda diz o seguinte, que existia um homem chamado Jack, e que esse homem convidou o diabo para sentar para beber com ele. Só que aí ele convence, no meio dessa bebedeira, ele convence o diabo a se transformar numa moedinha de prata para poder quitar a conta da bebedeira. E aí o diabo faz isso. Só que aí ele engana o diabo, ele pega essa moedinha de prata, que era o diabo, e ele coloca junto de uma cruz de prata. E aí ele condena o diabo a ficar preso naquele formato de moeda. Só que depois ele faz um acordo com o diabo para libertar ele daquele formato. E ele faz isso, e depois de um outro tempo, ele faz outro acordo com o diabo e enrola o diabo de novo. Aí, resultado, a lenda diz que esse Jack morre. E quando esse Jack morre, ele não é aceito no céu, porque ele tinha feito um acordo com o diabo, e ele também não é aceito no inferno, porque ele enrolou o diabo. E aí esse Jack está fadado a ficar perambulando por aí, andando por aí. Aí ele esculpe um nabo, e bota como se fosse uma lanterna, ele esculpe esse nabo, bota um carvão dentro e usa isso para ficar perambulando por aí. Só que aí essa lenda, essa prática celta, ela chega até os Estados Unidos, e lá não tinha muitos nabos, tinha muitas abóboras. E aí eles substituem a questão do nabo pela abóbora, e aí é que dá origem a isso, essa questão dessa figura da abóbora como lanterna, por aí que a gente tão amplamente viu. E aí você pode se perguntar, tudo bem, agora eu entendo, mas ainda assim, tem algum problema a gente comemorar? Veja bem, analise. A gente acabou de compreender que é uma festa de origem religiosa, origem pagã, de um povo politeísta, onde é celebrado a questão dos mortos, onde é celebrado acordo entre um tal de Jack com o diabo, onde são coisas meio sinistras, as trevas aí meio rondando. E tem gente que acha isso divertido. Mas eu pergunto a você, é divertido comemorar a morte como algo bonito? A Bíblia diz que nós somos filhos da luz. Quero ler um versículo para você que está lá em 1 Tessalonicenses 5,5 e diz assim, ó:
Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Então por que comemorar uma festa que, em sua essência, é uma festa de trevas, é uma festa de terror? Porque todas as fantasias, se você ver, são fantasias de terror, né? Vamos combinar. É fantasia de morte, de múmia, de um diabinho segurando um tridente. Então são fantasias de espanto, de terror. E diz ainda lá no verso 22, que eu quero ler para você. Afastem-se de toda forma de mal. A Bíblia diz que nós devemos nos afastar do mal, da aparência do mal. Nós não somos um povo de morte, nós somos um povo de luz. Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Nós carregamos a luz do mundo. Jesus, ele não manda ficar comemorando a morte. Muito pelo contrário, nós somos um povo da vida. Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A Bíblia não ensina que os mortos ficam perambulando por aí. Absolutamente não. A gente pode ver a parábola do rico e Lázaro. Há um grande abismo, não há uma comunicação. Os mortos não ficam perambulando por aí. Depois da morte, segue-se o juízo. Eu queria ainda ler mais um versículo com você, que diz assim, está lá em Romanos 12, no verso 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. E diz mais no verso 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E por que eu estou falando isso? Eu li esse versículo para você. Porque a festa ensina o seguinte. A criança vai lá, ou até mesmo o adulto, pede o doce. Se não é dado doce, a criança faz uma travessura. Então o que eu estou ensinando ao meu filho? Que se ele não tiver o que ele quer, que é o doce, ele pode fazer um ato de maldade, ele pode fazer uma travessura, ele pode aprontar, ele pode desobedecer se ele não tiver o que ele quer? Absolutamente não. Nós somos chamados a pagar o mal com o bem. Se é feito algo que eu não gostei, eu não sou chamada a retribuir na mesma moeda e fazer um outro ato de maldade, uma travessura. Absolutamente não. Eu sou chamada a amar, eu sou chamada a perdoar, eu sou chamada a agir com bondade. Deus, ele não nos dá um mundo de escuridão, de mal, de medo. Absolutamente não. Essa não faz parte da essência de Deus. E aí, se não faz parte da essência de Deus, não pode fazer parte da minha e da sua essência. Mas aí você pode se questionar, poxa, mas é só uma brincadeira de criança. Preste bem atenção, você que é pai, que é mãe. Você é chamada a pastorear o coração da sua criança, a pastorear o coração dos seus filhos. Não ache que não tem nada demais. Quando a gente permite que os nossos filhos vivam experiências assim, mesmo que de forma lúdica, eu estou ensinando para ele o que não é correto, o que não tem a ver com a palavra de Deus. Estou ensinando coisas que Deus não aprova. Então não duvide. Tudo que você ensina para o seu filho, para sua criança, se você ensina aqui quando é criança, quando é adulto, ele não vai se desviar. Então preste bem atenção, você, pai, mãe, o que você tem ensinado para os seus filhos. É tempo de formar o caráter das nossas crianças. É tempo de ensinar o que é correto para as nossas crianças. E o Halloween está muito longe disso. Então, a minha posição, enquanto mãe, enquanto cristã, é: meus filhos não vão para o Halloween da escola. Os meus filhos não vão celebrar a morte. Os meus filhos não vão aprender que se eles não tiverem o que quer, eles podem aprontar, fazer um ato de desobediência, de maldade, de travessura. Absolutamente não. Eu prefiro ensiná-los no caminho da luz, que é Jesus. Pensa sobre isso. Até mais. Que Deus te abençoe.